Então, eu citei a gestão de acesso. Então, o que seria isso? Seria o acesso físico às instalações. Ele pode ser controlado. Então, o acesso à parte interna da empresa, o mais adequado é que ele seja protegido, ele seja controlado. Ou seja, tem alguém, alguma recepção ali controlando aquilo, controlando esse acesso. Isso pode ser feito por cartão RFID, crachá com foto, leitor biométrico, leitor de íris, senha, Smart Card. Então tem diversas formas. O importante é ter a identificação. Por exemplo, até mesmo o visitante em si, ele não pode estar entrando na sua organização sem ter uma identificação. O adequado é que ele chegue até a sua organização, se identifique ali na recepção, tenha um cadastro com o número do RG, CPF, enfim, o nome dele, tirar uma foto pela própria webcam, e a partir disso a recepcionista entrega a ele um cartão de visitante que deve ser colocado em um local exposto, né? Um local visível para todos. Então ele não deve guardar esse cartão. O ideal é que ele coloque, por exemplo, na sua camisa presa. Então é importante ter essa clareza. Existem empresas que fazem a combinação de mais de um meio. Por exemplo, além do cartão em si, do funcionário, é exigido a digital. Então você só entra se você passar o cartão e colocar sua digital. Então já é mais uma proteção aí na gestão do acesso. O acesso físico às instalações pode ser controlado por algo que você tem, quem você é e algo que você conhece. Então isso é muito importante na segurança. Repare que quando a gente fala sobre controle de acessos, sempre está relacionado a algum desses três tópicos. Algo que você tem, algo que você é, quem você é no caso, e algo que você conhece. Por exemplo, uma senha. Uma senha é algo que você conhece. Agora, a sua biometria é algo que você é. E, por exemplo, um cartão, um token, um Smart Card seria algo que você tem. Então, muitas vezes há uma combinação desses três, por exemplo, para liberar um acesso a algum equipamento, a alguma sala. Se faz necessária a verificação na portaria, como eu citei, necessário o crachá para visitante, só reforçando o que foi dito. Isso deve estar em um lugar visível. Com isso, a gente conclui a parte de medidas físicas. Não é nada difícil, não é nada complexo, é só questão de a gente lembrar que existe. Algo que é muito de fácil entendimento, a gente precisa realmente ter a ciência de que isso é necessário também para a segurança da informação. Vamos falar agora sobre as medidas técnicas. Neste caso aí falando sobre a proteção dos dados em si, falando sobre o controle também de acesso e a criptografia. Então são, vamos dizer assim, objetivos muito parecidos com as medidas físicas. Óbvio, no final o que a gente quer fazer é proteger a informação. Mas falaremos desses tópicos agora abordando as medidas técnicas. Então, iniciando com o gerenciamento de acesso, falaremos sobre o gerenciamento lógico de acesso. O que seria isso? Seria você controlar como a informação é acessada, com recursos técnicos neste caso. Primeiro temos aí a opção DAC, o controle de acesso discricionário, ou seja, o próprio usuário vai decidir a concessão ou não do acesso à informação. Por exemplo, o diretório home do Linux de um computador. Para deixar ainda mais claro para quem não usa Linux, o diretório meus documentos ou documentos do Windows. Você, como usuário, você tem o poder de criar um arquivo, excluir um arquivo, permitir um acesso ou não ali. Claro que existem exceções que empresas controlam isso ou não, mas para deixar de forma bem prática, o que seria esse controle de acesso discricionário, com a sigla DAC? Já a sigla MAC, que seria o controle de acesso obrigatório, ou seja, o controle de acesso é feito de forma centralizada, normalmente por um administrador de rede, de sistema. Por exemplo, senha de acesso ao domínio. O que seria isso? É só a senha que você coloca para entrar no computador na empresa.
Essa senha é gerenciada por normalmente um administrador de rede da empresa. Então é obrigatório. Você não tem a livre vontade de estar dando acesso, trocando a senha de qualquer forma. Não é assim. Existe às vezes política de troca de senha e por aí vai. Então essa é a grande diferença. O controle de acesso discricionário, o poder está na mão do usuário, vamos dizer assim, né, de forma prática, e o controle de acesso obrigatório é quando o poder está centralizado em alguém da organização responsável pelo aquele assunto, como por exemplo o administrador de rede. Existem também os requisitos de segurança da informação. Por exemplo, ao desenvolver ou implementar alguma solução tecnológica, algum software, por exemplo, deve-se ter acordado e documentado os requisitos de segurança. Então é muito importante definir quais são os requisitos que devem ser alcançados na implementação de uma solução. Isso tem que estar claro para o fornecedor, para realmente o objetivo daquele projeto. Também é necessário implementar e manter medidas de segurança na concepção. Ou seja, vai sair mais barato você controlar isso, essa questão dos requisitos, no momento que você está concebendo alguma solução, algum projeto, do que na fase de execução. Quando você está executando ou posteriormente a isso, você vai ter um retrabalho maior e até mesmo um custo maior para estar corrigindo algumas coisas, algum requisito que você esqueceu de colocar. Então é interessante, na fase de planejamento, já definir os requisitos, já encontrar os problemas e deixar isso claro. E com isso deve-se definir no contrato com o fornecedor esses requisitos de segurança. Então repare que muitas vezes são muitos tópicos soltos assim na, nessa prova, nessa certificação desse conteúdo, mas que todas elas estão relacionadas à segurança da informação. Então, esse ponto de requisito da segurança é um ponto importante, assim como a gestão de acesso, como eu falei anteriormente. Outro ponto importante é o processamento das aplicações. As aplicações elas devem funcionar conforme o previsto. Caso contrário, podem gerar riscos. Ou seja, se você planejou que uma aplicação, se for planejado que uma aplicação funcione de uma maneira, ela deve funcionar daquela maneira e não sair daquele fluxo que foi definido, né? Porque isso pode gerar erros, pode gerar o acesso não autorizado ou até mesmo o uso indevido das informações. É interessante o uso da validação de entrada de dados. Por exemplo, a digitação de um CPF no sistema. Para garantir que os dados estejam íntegros e sejam corretos, é interessante que haja um algoritmo que valide que aquelas informações têm a característica de um CPF, e não está sendo digitado outra coisa, não é um CPF inválido, não está sendo digitado letras. E até mesmo essa ação muitas vezes pode ser utilizada para evitar um tipo de ataque, como por exemplo o XSS. Não vou entrar em detalhes de como funciona esse ataque, detalhes técnicos, não. Basicamente é quando um atacante insere um script malicioso em um formulário de site legítimo. Então, quando um usuário acessa esse formulário, esse script é baixado para a máquina e executado. E como é que você pode evitar isso? Colocando a validação de dados no formulário. Por exemplo, não permitindo que no formulário seja inserido scripts. Então, quem trabalha com desenvolvimento vai estar sabendo como fazer isso. É interessante ter esse recurso principalmente em formulários de sites públicos. Sites internos talvez isso possa ser mais controlado, né? O ataque externo talvez seja mais propício, dependendo da empresa, da situação. De modo geral, interessante seria aplicar isso em qualquer formulário de site, né? Ou seja, você realmente desenvolver de forma adequada. No caso, o desenvolvedor estaria fazendo isso. É interessante também definir padrão de terminologias. Por exemplo, quando for registrar num sistema de Service Desk, vai ser descrito computador ou estação de trabalho. No final, podem ser a mesma coisa, assim como é. Computador é a mesma coisa que estação de trabalho. Pode ter alguma diferença? Sim.
Pode ter, mas é interessante ter esse padrão. Porque, por exemplo, quando você realizar uma pesquisa dentro do sistema, no banco de dados, e você quiser correlacionar essas informações, você pode pesquisar pela palavra-chave computador. Você vai garantir de que todos os registros com a palavra computador estarão sendo consultados. Agora, se tiver tudo misturado com várias terminologias diferentes, isso se torna mais difícil. Outra medida técnica muito importante é a criptografia. O que é criptografia? A criptografia ela busca manter o segredo das informações, para assim garantir a confidencialidade, a autenticidade e até mesmo a integridade das informações. Então é aquela questão de você pegar uma informação e camuflar, vamos dizer assim, para que ninguém possa ler, somente a pessoa que realmente deve ler a informação. Mais à frente eu vou explicar como é que funciona de modo bem prático a criptografia. É interessante também ter a política de criptografia. Por exemplo, documentos que contenham informações para que vai ser o uso da criptografia, o tipo de criptografia utilizada, aplicações que usarão essa criptografia. É importante ter o controle e gestão da chave, ou seja, se você criptografa, você vai usar chaves. Veremos esse conceito mais à frente. Então é necessário que você armazene essa chave de forma segura e tenha o controle disso. Você tenha um backup disso. A criptografia vem do grego aí, o cryptos, seria oculta, e grafia é escrita. Então seria a questão de escrita oculta, vamos dizer assim. Isso seria a terminologia criptografia. Continuando sobre esse tópico, necessária é a gestão de chaves, como eu falei. Então as chaves usadas devem ser protegidas contra a perda, alteração e destruição. Certo? Então, evitar perder essa chave, evitar que alguém altere essa chave, pode comprometer a informação, e até mesmo a destruição dela, inviabilizando o acesso. Chaves secretas e pessoais precisam ser protegidas contra divulgação não autorizada. Então, mais um ponto aí. As chaves elas precisam dessa proteção para que não seja divulgada para qualquer pessoa. Na verdade, só deve ser divulgado para quem realmente pode ter acesso. Não deve ser utilizado de forma indevida. Os equipamentos que são utilizados para gerar, armazenar e arquivar chaves devem ser protegidos fisicamente. Então, percebam, se aquele equipamento é utilizado para gerar chaves, ele é um equipamento importante. Pode ter muitos segredos, né? Vamos dizer assim, já que ele tem a capacidade de estar gerando essas chaves ou armazenando as chaves. Então, é necessário ter um pouco mais de segurança com esse equipamento. Nesse caso, a segurança física seria a última camada de proteção. Outro ponto importante é o registro das chaves. Então, aí algumas perguntas relacionadas ao registro das chaves. Quais pares emitidas? Para quem? Quando? Qual a validade? O que fazer se as chaves forem comprometidas? Então, são alguns questionamentos que precisam ser respondidos. E também ter o controle. Por exemplo, qual a validade da chave? É preciso ter o controle disso. Outro ponto importante é que usar a mesma chave para vários equipamentos se torna perigoso. Afinal, quando você obtiver essa chave, você pode acessar vários equipamentos que às vezes você não deveria ter acesso, ou a pessoa não deveria ter acesso. Então é sempre bom estar colocando chave diferente para cada equipamento ou informação. Então, os tipos de sistema de criptografia ou chave de criptografia são simétrica, assimétrica e one-way. Seria como é cobrado na prova, né? Então é interessante, é importante ter em mente esse tipo de sistema de criptografia que certamente cairá na prova. Simétrica, assimétrica e one-way.